Então vamos lá. Bom dia, meu nome é Rian Santos, sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Paracatu, do curso de Engenharia Elétrica. Como pontuação para a primeira parte do semestre de 2026, foi solicitado que fizéssemos um estudo dirigido em relação a máquinas elétricas, e em tópico específico, máquinas especiais. Aqui a gente fez um resumo, eu fiz um resumo aqui básico de alguns dos principais tipos de máquinas especiais que são utilizadas hoje no Brasil e na indústria e quais sua aplicabilidade. No final aqui a gente faz uma comparação também linkando o sentido de veículos elétricos, como essas máquinas elas operam em veículos elétricos também. Então, tá. Primeiramente, o que são máquinas especiais? Máquinas especiais são máquinas desenvolvidas para atender aplicações específicas que exigem elevado controle, posição, velocidade, torque e eficiência. Na indústria, hoje em dia, o motor de corrente contínua, o motor de corrente alternada, os motores convencionais nossos, eles muitas vezes não atendem muitas aplicações que são exigidas no setor tecnológico hoje em dia. Por exemplo, é uma máquina dessa daqui, ó, um robô de múltiplas articulações. Nunca que um motor elétrico convencional conseguiria atender todas essas articulações e ainda assim trabalhar continuamente com o sistema. Então, ao passar dos anos da evolução tecnológica, da evolução industrial, foi dimensionado e projetados alguns componentes, algumas máquinas que operam de maneira eficiente, melhor e mais, especificamente falando, mais precisas para alguns equipamentos de âmbito industrial, âmbito médico, até âmbito comercial. Aqui a gente vai destrinchar alguns desses equipamentos usualmente utilizados ao nosso dia a dia. Entre as principais máquinas que se destacam nesses âmbitos de convívio em comum em sociedade, temos o nosso primeiro, que é o nosso motor de passo. Ele é um motor especificamente desenvolvido para operar em ângulos e em modulações discretas e específicas. Todos esses equipamentos eles são realmente projetados para operar de maneira específica. Sobre o motor de passo, esse motor transforma um pulso elétrico em movimentos angulares discretos. Seu funcionamento baseia-se na energização sequencial das suas bobinas do estator, fazendo com que o rotor avance em um determinado ângulo a cada pulso recebido. Então, esse aqui, ó, esse eixo aqui, o rotor aqui dentro dele, ele é móvel, um rotor móvel. Aqui tem até um engrenamento de especificação. Então, eu consigo operar ele em determinados ângulos específicos. Para que eu preciso operar ele em determinados ângulos específicos? Para ser realizados aplicabilidades realmente específicas, por exemplo. Esse motor é muito utilizado em máquinas de inspeção em 3D, máquinas CNC, em robôs, em câmeras de vigilância. A sua principal vantagem é a simplicidade de controle e o posicionamento preciso e de baixo custo. Paralelo a esse, a gente também tem o motor universal. O motor universal, a gente já consegue ver ela bem mais facilmente no nosso dia a dia. É uma máquina que opera tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Sua construção possui enrolamentos do estator e rotor ligados em série. Esse tipo de ligamento, ele, por consequência, deixa a máquina com um nível de RPM, um nível de velocidade de rotação muito alto e um torque muito alto também na partida. Porém, apesar da máquina ela ter um torque alto e ela ter um RPM alto também, pode chegar a 10.000 RPMs, ela possui algumas desvantagens como maior desgaste em suas escovas e dos condutores internos. Além de produzir ruídos e faíscas durante a sua operação. Aqui vale mencionar que esses ruídos e faíscas eles são produzidos desde que a máquina ela esteja sob constante carga, sob uma carga muito forte.
Ela é usualmente encontrada nos nossos eletrodomésticos, né, em ferramentas elétricas como furadeiras, liquidificadores, aspiradores de pó, secadores de cabelo. Aqui são um dos equipamentos que nós podemos facilmente encontrar esse tipo de motor. O próximo motor aqui que a gente pode mencionar também é um motor de esterese. O motor de esterese, que é basicamente um motor síncrono de torque, e é produzido o efeito esterese magnética. O que é o efeito esterese magnética? Basicamente é um efeito de atraso, né? Durante a partida, o motor ele se comporta como um motor de indução. Ao atingir a velocidade síncrona, passa a operar sincronizado com o polo girante do estator. O motor opera de uma maneira extremamente silenciosa, com baixo nível de vibração e velocidade constante, independente da carga. Esse motorzinho, ele é um motor bem pequeno. Usualmente, para o pessoal do campo da eletrônica, costuma encontrar bastante naqueles aparelhos de DVD, aqueles aparelhos mais antigos. Inclusive, ele também é bastante aplicado nesses tipos de aparelhos. Hoje em dia, a gente encontra ele muito em instrumentos que precisam de uma rotação. Então, tem um instrumento pequeno que precisa de uma rotação que não vai ser submetido a uma carga muito grande, né? Então, normalmente utilizam-se esses motores de esterese. Ele é facilmente encontrado em toca-discos também, em equipamentos mais antigos, em gravadores, em relógios eletrônicos. Então, esse aqui é um aparelho muito usualmente encontrado para leves cargas. Temos o motor de relutância. O motor de relutância, o seu funcionamento baseia-se na tendência de fluxo magnético percorrer o menor caminho de relutância. Seu rotor não possui enrolamentos nem ímãs, sendo formado por apenas chapas ferromagnéticas, com geometria apropriada. Essas chapas ferromagnéticas, quando o campo magnético girante do estator é produzido, o rotor movimenta-se para alinhar-se com esse campo, minimizando a relutância magnética, minimizando o atraso magnético. Esse motor apresenta construção simples e elevada robustez, baixo custo de fabricação e manutenção. Aqui, hoje em dia, esse motor está sendo muito aplicado na indústria, justamente por esse segmento. A manutenção dele é uma manutenção barata. Como ele não possui os bobinamentos, os eletroímãs dentro de sua estrutura, ele acaba sendo um motor bem fácil de montar e bem fácil de desmontar também por consequência. Inclusive, eu já tive a oportunidade também de trabalhar com esse motor de relutância. Na usina que eu trabalho hoje, que é a mineradora aqui de Paracatu, a gente tem um desses motores para as nossas transportadoras de minério. É realmente um motor bem diferente do convencional, até a estrutura da carcaça dele você consegue observar, não é aquela carcaça ferromagnética, né? Parece que é uma carcaça até um pouco mais plástica. É um motor minúsculo, mas com um torque muito bom. Aqui a gente colocou aqui umas imagens, né? Eu coloquei algumas imagens demonstrando como é que ocorre esse fluxo eletromagnético, como que ele opera, e alguns exemplos aqui dos nossos motores. Aqui na área da eletrônica, a gente tem um servomotor. O servomotor já é um pouco mais popular, né? Pelo pessoal da programação que realiza essas coisas de automação. Os servomotores são motores em corrente contínua, especialmente desenvolvidos para controle em malha fechada. Ele trabalha em conjunto de sensores de posição, velocidade ou aceleração, permitindo um controle extremamente preciso do movimento. Então, onde que esse servomotor ele vai ser mais usado? Onde que a gente vai encontrar mais? Em carros robóticas, em equipamentos que eu preciso ter uma angulação correta, extremamente precisa no seu tipo de funcionamento. Ele, por incrível que pareça, ele não é desses equipamentos todos, ele é um motor que não opera em rotação contínua, ele opera em rotação de ângulos. Então, ele nunca vai girar mais de 360 graus, ele sempre vai ser programado e solicitado que ele gire em angulações especificamente. Então, por exemplo, eu tenho uma angulação do 0 a 30 graus, eu quero que o motor gire de 0 a 30 graus, especificamente de 0 a 30 graus. Então, ele vai conseguir mapear
a posição que ele se encontra e vai conseguir, da posição que ele se encontra, fazer angulação de 0 a 30 graus. Uma angulação pequena, menos de um meio giro. Então, ele acaba sendo muito interessante, aplicações como braços robóticos, como equipamentos muito mais precisos, mais delicados, como aeronaves, equipamentos médicos, equipamentos de operação. Esse também é um motor que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Eu encontrei ele tanto no segmento da indústria quanto no segmento da eletrônica também. Aqui é um exemplo também, no ensino médio a gente chegou até a desenvolver um protótipo dessa garrinha aqui, com a programação do servomotor. A programação era toda realizada até por potenciômetros, é algo muito preciso mesmo. Aqui é um destrinchamento, né? Esse aqui é um aparelho da área da medicina, aqueles aparelhos, aqueles robozinhos, já ouviram falar nas cirurgias que são realizadas à distância. Um médico em Cabo Frio faz uma cirurgia aqui em Brasília. Então, esse aqui é um destrinchamento de das garrinhas mecânicas que são realizadas essas cirurgias. Aqui na nossa estrutura a gente tem aqui como servomotor, né? É muito utilizado em âmbito médico justamente pela sua precisão. Por último, a gente tem o motor Burles. O motor Burles é um pouco menos convencional, viu? Eu praticamente nunca trabalhei com este. Ele é um motor de corrente contínua. Nesse motor não temos escovas, nem condutor mecânico. A comutação é realizada eletronicamente, por meio de controladores. Os controladores são controladores por sensores, né? Por sensores de posição, por sensores térmicos. E o seu rotor é constituído por ímãs permanentes. O estator possui enrolamentos trifásicos e são usados. Esse motorzinho aqui basicamente é utilizado em equipamentos de maior carga, como drones, bicicletas elétricas e veículos elétricos. Partindo também no requisito e assunto veículos elétricos, também nos foi solicitado que fizéssemos uma pequena pesquisa, um pequeno resumo também sobre a aplicabilidade desses motores nos veículos. Atualmente, alguns desses motores são aplicados em veículos. Antigamente, a gente via mais em veículos de combustão, como pequenas partes aqui de componentes, como o sistema de resfriamento, utilizados motorizinhos, né, o sistema da ventoinha interna de refrigeração do motor do carro, né? Porém, atualmente é utilizado com bastante ênfase em veículos elétricos, justamente pela parte de não existir mais o fator motor de combustão. Agora a gente tem motores de indução, motores de corrente contínua, motores elétricos em si para aplicabilidade do carro. Diferente dos motores de combustão externa, né, os motores elétricos apresentam um elevado rendimento, funcionamento silencioso e fornecem um torque mais preciso desde sua partida. Um fato curioso, com motores de combustão, né, a eficiência gerada entre a queima da gasolina e o torque do motor é menos de 30%. Então, no requisito de motor elétrico, é um consumo muito mais eficiente de energia, né? Não chega a ser 100%, mas chega a ser um consumo bem mais eficiente. Aqui a gente colocou aqui uma estrutura de um carro aqui totalmente invisível, né? Só basicamente para a gente perceber como é que é feita a ligação interna, uma ligação bem interessante, viu? Em quesito desses motores desses carros, são utilizados motores síncronos de ímã permanente, PMS, motores burners de corrente contínua, que a gente acabou de falar no tópico anterior, e também algumas vezes motores de indução. Mais recentemente, usei relutância comutada também nos últimos modelos de carros elétricos, né? O controle destes é realizado por sistemas eletrônicos sofisticados. Então, tem toda uma eletrônica embarcada, toda uma eletrônica de potência aí, para a gente conseguir realizar o controle específico desse motor. Ele também funciona, ele é basicamente, justamente por questão de motores de indução, por questão de controladores de frequência também, né? Eles conseguem pegar a tensão elétrica e realizar um controle específico para o torque do motor elétrico, para que ele consiga realizar o torque de movimentação do carro em específico.
Então, basicamente, a gente quis, eu quis aqui, né, na verdade, que é um trabalho único, eu quis trazer aqui justamente alguns dos tipos de máquinas especiais e suas aplicabilidades. No final, sua aplicabilidade maior é no sistemas de carros elétricos.